Milionário fica em choque ao ver filha de empregada negra jogando xadrez no salão. Francisco Maddox, dono de uma fortuna que dava para comprar ilhas, estava acostumado a controlar tudo, menos o silêncio quase cortante que dominava sua mansão no interior de São Paulo. Naquele dia abafado, o eco do relógio antigo parecia mais pesado do que nunca. Ele se arrastava pelos corredores enormes, onde o luxo era quase sufocante, a decoração impecável, mas o ar vazio e sem vida. Estava cansado, entediado, preso numa rotina de milhões que não serviam para nada. Mas então, numa reviravolta inesperada, ele entrou no salão principal e viu algo que o fez congelar no lugar. No centro da sala, iluminada apenas pela luz tímida do fim de tarde, a Mani, a filha da sua empregada, disputava uma partida de xadrez sozinha, as peças se movendo com uma precisão e agilidade que ninguém ali jamais esperaria. Mas não era só a habilidade. Era o brilho nos olhos dela, aquele olhar intenso, cheio de vida. Francisco sentiu um aperto no peito, um misto de estranhamento e desconforto, como se uma verdade incômoda estivesse se revelando diante dele. O silêncio pesado foi quebrado apenas pelo tilintar das peças sendo tocadas na madeira do tabuleiro, fazendo o ar gelar ainda mais. Ele observava, com um nó na garganta, aquele talento raro diante de seus olhos, um talento que nunca imaginou que pudesse surgir ali, naquele mundo de privilégios sufocantes e muros invisíveis. A Mani não parecia se importar com sua presença, mas o simples fato de ela estar ali, desafiando aquilo tudo, provocava uma sombra de culpa que começou a crescer dentro dele, um sentimento que ele tentava ignorar há anos. A empregada, mãe de Amani, permanecia na cozinha, sempre atenta, mas com os olhos carregados de medo. Medo de que algo daquele mundo frio e cruel pudesse engolir a filha, afastando-a para sempre, e talvez destruindo o pouco que restava do que era um lar. Francisco sentia a tensão pulsar naquele ar de... A linha entre ajudar e proteger, entre abrir a porta e fechar o portão, ficou nítida e assustadora. Era um embate interno brutal, derrubar os muros da própria alma ou manter-se preso naquele castelo vazio. E quando um convite para um torneio de xadrez de elite chegou inesperadamente para Mani, tudo ganhou outra dimensão. Histórias antigas, segredos sombrios e decisões duras começaram a surgir, ameaçando não só o futuro radiante daquela garota, mas a estrutura segura e frágil da vida de Francisco. Naquele momento, com as luzes da mansão refletindo sombras longas pelas paredes, a partida mais importante começava. Um jogo onde o preço não era apenas a vitória no tabuleiro, mas uma chance real de construir um futuro onde a cor da pele ou a origem não determinasse o valor. E no fundo, Francisco sabia que aquela partida definiria se ele teria coragem de arriscar tudo pelo que é justo, ou continuar a viver em sua bolha de conforto. Ei, antes de continuarmos com essa história, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio da mansão
se tornava cada vez mais opressivo, cortado apenas pelo som das peças de Amani, agora ecoando como um lamento. Francisco ainda estava preso ao seu olhar, perdido entre a beleza crua do talento da garota e a sua própria dor. Mas o clima mudou abruptamente, como um trovão em um céu sereno. O telefone fixo, um relicário da antiguidade, rompeu o ar pesado. O toque era impiedoso, urgente. Francisco se virou, um frio na barriga. Na casa vazia, cada ruído soava como um grito. Hesitou por um instante, mas uma força inexplicável o obrigou a atender. Francisco, você precisa vir imediatamente. A voz do advogado, Alberto, ressoou do outro lado com um peso que não podia ser ignorado. A gravidade daquela chamada parecia aplacar a luz do sol que entrava pela janela. É sobre a herança sua mãe e a documentação. Há algo que você não sabe. Amani continuava sua partida, inconsciente do mundo. Mas, para Francisco, o tempo parecia ter parado. Em um ato de impulso, ele se desvencilhou do chamado timbre do telefone e dirigiu-se à cozinha. A empregada o encarou com um olhar carregado de expectativa, mas também de um receio silencioso. O que aconteceu? Ela perguntou, seu tom revelando a tensão no ar. É sobre o testamento da minha mãe, ele respondeu, sentindo o peso da revelação à espreita. A expressão dela se escureceu. Como um relâmpago, uma memória despertou. Uma conversa que tivera com a sua mãe nas últimas semanas de vida dela. Sussurros sobre um segredo enterrado. Algo que poderia alterar tudo. Com um movimento abrupto, Francisco se virou para Amani. O brilho nos olhos dela, antes tão iluminador, agora parecia ameaçador na sua inocência. Amani, você precisa saber de algo, ele começou, mas a expressão dela já era de choque e confusão. Então, o inesperado aconteceu. Um grito rasgou o ar. A empregada, que estava à horta, sofreu uma queda, como se um peso invisível a atacasse. Francisco correu até ela, o desespero projetando-se em seu coração. Ao se agachar, seus olhos se encontraram com os da mulher, a dor e o medo rivalizando naquelas expressões. É sobre nosso passado. É, nós dois. A voz da empregada escapuliu, um fio de desespero começando a temperar suas palavras. Amani é mais do que você imagina. Eu nunca contei, mas... Mas antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou pela casa. A luz piscou, um estalo visível. O pânico tomou conta de Francisco, e antes que pudesse fazer algo, ele se lembrou do que Alberto dissera. Uma herança não apenas de bens, mas de segredos. E se Amani, a filha da sua empregada, fosse mais do que uma simples empregada? E se a conexão que sentia por ela fosse algo que transcende as barreiras sociais? Uma linhagem que de alguma forma o ligasse a ela? Qual é o segredo? Ele exigiu, sua voz tremendo entre o medo e a curiosidade. As paredes da mansão pareciam se fechar ao redor deles, esperando a revelação que mudaria tudo. A empregada, com lágrimas nos olhos, fechou os punhos. Amani, ela é sua irmã. O tempo parou. A revelação penetrou o ar, cortou o silêncio, fazendo com que todos na sala se congelassem em choque. O que isso significava? Francisco olhava para Amani, que olhava para ele. Seu jogo de xadrez esquecido diante de uma nova partida, uma onde o futuro de ambos estava em jogo. E a mansão agora, mais do que nunca,
se tornava um labirinto de verdades mascaradas e decisões fatais. O tempo parou. A revelação penetrou o ar, cortou o silêncio, fazendo com que todos na sala se congelassem em choque. O que isso significava? Francisco olhava para Amani, que olhava para ele, seu jogo de xadrez esquecido diante de uma nova partida. Uma onde o futuro de ambos estava em jogo. Mas antes que qualquer um pudesse processar as palavras, um estrondo abalou a mansão. O chão tremeu sob eles e uma sombra escura invadiu a luz suave do salão. Francisco se virou bruscamente, seu coração acelerado, a adrenalina gritando para que ele se preparasse para o que estava por vir. O barulho incessante parecia um prenúncio de catástrofe. A porta principal da mansão se abriu de uma vez, e a figura de um homem alto e sombrio surgiu, com uma expressão carregada e olhos afiados como lâminas. Era Maximiliano, associado do pai de Francisco, alguém que ele não via há anos e que havia sido dado como desaparecido em circunstâncias misteriosas. A presença dele trouxe uma onda de tensão palpável, como se o ar estivesse prestes a explodir. Francisco! Maximiliano disparou com uma voz rouca que cortava o clima tenso da sala. Você não entende o que está prestes a acontecer. O testamento que você recebeu não é o que parece. O choque reverberou em Francisco como um soco no estômago. O que você quer dizer? O que está acontecendo? O nervosismo pulsava em suas veias, fazendo-o tremer. Amani, ainda paralisada, não conseguia entender o que estava acontecendo. Sua mãe, agora ajoelhada no chão, parecia lutar contra um desespero crescente. Eu não sei, a mulher murmurou, a voz falhando. Maximiliano, o que você sabe? Eu sei que há muito mais em jogo, ele declarou, avançando. O testamento de sua mãe não menciona apenas bens. Há uma cláusula secreta, um legado que vai muito além de dinheiro e propriedade. Uma herança que envolve você, Amani. Você tem um direito que Francisco não conhece. Francisco sentiu o chão se abrir sob seus pés. A maneira como Maximiliano olhava para Amani era diferente, como se ele visse algo que ninguém mais via. A tensão na sala aumentou, formando camadas de um mistério profundo. Eu não sou só filha da empregada, Amani afirmou, balançando a cabeça em desilusão, finalmente quebrando o silêncio ensurdecedor. Diga o que você sabe sobre mim. O homem hesitou. Uma sombra de compaixão cruzou seu rosto. Amani, você é mais que uma filha. Você tem o direito à verdade. A verdade sobre sua origem. Ele deu um passo à frente, o peso das palavras pairando no ar. Você é a filha biológica do falecido Sir Edward, um nobre que fez muitos inimigos. Sua mãe nunca hesitou em protegê-la. Por isso trabalhou para Francisco, para esconder sua verdadeira identidade. O queixo de Francisco caiu, seus olhos arregalados, enquanto Amani parecia em choque, como se o mundo tivesse desmoronado ao seu redor. Ele havia crescido em um universo de privilégios, mas agora via suas fundações ruindo. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Eu não estaria aqui se não fosse real, Maximiliano disse com firmeza. A verdade é que sua mãe fez um sacrifício, e agora é hora de revelar o que foi escondido. O legado é dela, e Amani tem direito ao futuro que lhe foi negado. O clima carregado de emoções intensas estava prestes a explodir. Francisco se virou para Amani.
seus olhos cruzando por um fio de esperança misturado a uma onda de desespero. Como poderiam todos esses segredos ter permanecido enterrados por tanto tempo? Antes que alguém pudesse reagir, uma luz ofuscante iluminou o salão. Vindo da janela ao fundo, um carro preto parou abruptamente em frente à mansão. As luzes ofuscantes atravessaram as cortinas, criando um fator de tensão adicional. Quem mais estava chegando? O que mais poderia vir à tona naquele dia insano? E antes que o segredo se desenrolasse completamente, uma voz ecoou do lado de fora. Maximiliano, você não deveria ter voltado. O passado está se movendo, e com ele as consequências. O terror tomou conta da sala. O jogo apenas começava, e agora, mais do que nunca, Francisco sabia que tudo estava prestes a mudar, irrevogavelmente. O clima na mansão era tão denso que se podia cortá-lo com uma faca. O tempo parecia estagnar, e o som do carro preto do lado de fora ecoava como um alerta de que a paz estava prestes a ser rompida. Francisco sentiu a pulsação acelerada em suas têmporas, enquanto sua mente tentava absorver o que Maximiliano acabara de dizer. A revelação de Amani como sua irmã, a filha de um nobre, reverberava em seu ser, mas a ameaça iminente do recém-chegado nas portas da mansão despertou uma nova onda de adrenalina. Francisco, precisamos sair daqui. A empregada gritou uma súplica desesperada que cortou o ar pesado como um clarão de luz. Amani se moveu para frente, confusa, mas determinada, enquanto Francisco sentia a força do chamado de sua família, uma linha de sangue e destino que o vinculava àquela menina. Mas a porta se abriu antes que pudessem se decidir. Uma mulher de cabelos escuros e vestindo um longo sobretudo negro fez sua entrada, sobeja e ameaçadora. Um perfume de linho, misturado com uma fragrância agridoce, a precedeu. Ao levar o olhar pela sala, seus olhos pararam em Amani com uma intensidade de fogo. Você está aqui, a mulher disse, a voz soando como um sino de alerta. Você não deveria ter descoberto a verdade, Amani. Quem é você? Amani perguntou, embora o medo já começasse a se espremer entre suas palavras. Mas o olhar da mulher permaneceu fixo em Francisco. Você não entende, Francisco. Amani não é apenas sua irmã. Ela é a chave para tudo. E você não pode permitir que ela saiba o que realmente aconteceu. Um frio percorreu a espinha de Francisco. O que você está falando? O que quer dizer com a chave para tudo? Há mais segredos do que você imagina, querido. Segredos que podem destruí-los a todos, ela respondeu, seus olhos relampejando de maneira inquietante. A verdade é que a sua mãe nunca foi uma simples nobre. E Amani, ela carrega o peso de um legado que ninguém conseguiu lhe dar. A tensão era palpável e o silêncio deixou o ambiente ainda mais opressivo. A empregada se moveu, vestígios de medo cruzando seu rosto. Pare com isso. Você não tem o direito de falar assim sobre minha filha. Ah, mas eu tenho, querida. Saibam que a linhagem real que corre em Amani não é apenas de um nobre. É de uma dinastia inteira. A mulher continuou, um sorriso cruel envolvendo seus lábios. E eu sou sua verdadeira mãe. O tempo pareceu ruir ao redor deles. A expressão de Francisco se transformou em choque absoluto. O que você está dizendo? Você não pode ser. Como isso é possível? Amani ficou em completo estado de confusão. Você está mentindo. Não é certo.
Suas palavras saíam entrecortadas, enquanto ela percorria a sala com os olhos, buscando respostas que ninguém parecia ter. E quando a verdade não poderia ficar mais distante, a mulher retirou uma pequena caixa de veludo de dentro do bolso do casaco. Dentro disso está a prova de tudo. A prova de que você não deve ficar aqui, Amani. Você deve ir embora para protegê-la. Antes que pudesse se dar conta, uma explosão de fumaça invadiu a sala. Um jato de terror que cortou a conversa frenética. As luzes piscavam e o chão sob seus pés parecia tremer. Enquanto todos lutavam pela visão em meio ao caos, Francisco viu um homem vestido de preto se posicionar atrás da mulher. Um olhar gelado nos olhos. Você não deveria estar aqui, Valentina. Ele disse, como se conhecesse a história completa que os outros ainda estavam tentando reunir. Com a fumaça se dissipando, uma luz ofuscante iluminou a presença do homem. O ambiente se tornara um campo de batalha emocional, revelando uma trama ancestral que nenhum deles estava preparado para enfrentar. A reviravolta chocante pairava no ar, como uma tempestade prestes a se abater sobre aquelas vidas interligadas. E naquele giro de eventos, Francisco se deu conta de que as barreiras entre amor e dor estavam prestes a ser testadas. O que você sabe sobre isso? Por que você quer Amani? A voz de Francisco tremia, a força da pergunta ressoando em todo o salão. No momento seguinte, a caixa de veludo caiu, fazendo um som estrondoso ao tocar o chão, como se a verdade finalmente estivesse pronta para se desvendar. O que havia dentro alteraria tudo. E Amani, mais do que nunca, seria arrastada para um jogo que poderia custar a todos suas vidas e seus laços mais profundos. O impacto da queda da caixa de veludo ecoou pela sala, o som reverberando como um retorno do passado que finalmente reivindicava seu lugar. Francisco estava paralisado, o coração martelando no peito. A luz ofuscante do exterior iluminou o ambiente, quase como um holofote concentrado em um espetáculo de horror. A atmosfera estava carregada, pulsante com segredos não revelados, que esperavam pelo momento de se libertar. Maximiliano, os olhos brilhando como se estivesse prestes a explodir em revelações, não perdeu o ritmo. A verdade está mais próxima do que você pensa, Francisco. E não é apenas Amani que está em perigo. Ele disse, a voz firme, como cada palavra carregasse a força de uma bomba relógio prestes a detonar. A mulher Valentina, mas reconhecida por Francisco como a figura de uma memória distante, não recuou. Você não sabe o que está desatando. Ela balançou a cabeça, a voz embargada, mas cheia de urgência. Os inimigos do passado não descansarão. O tom dela fez Francisco estremecer. Junta, a tensão se agigantava, e algo no fundo da mente dele começou a se alinhar. Que inimigos? O que aconteceu? O que você sabe sobre mim? As palavras saíram como uma ordem, uma necessidade de compreender o emaranhado de mentiras que havia sido tecido ao seu redor. Justo naquele instante de confusão, o zumbido da explosão voltou a encher o ar, e o chão sob eles tremeu novamente. Todos olharam para o lado da porta, que estava balançando. Um homem de terno preto, pálido como uma candeia, apareceu na entrada. O semblante dele transmitia um projeto de morte, e no olhar uma resolução implacável. Você não vai escapar desta. Ele mordeu, a voz crua como um punhal afiado.
Francisco piscou, absorvendo a informação. Este homem era uma sombra do seu passado, não um estranho. Você não deveria estar aqui. Francisco conseguiu balbuciar, a voz falhando. Com um movimento brusco, o homem agitou a mão, e como sinais de emergência, 2 outros homens apareceram atrás dele. Havia uma força implacável, uma corrente imbatível que cortava o ambiente. Os corações aceleravam, olhares se cruzavam, e o impacto da revelação se manifestava. A conexão era mais profunda do que queria acreditar. Valentina, você sabia que isso aconteceria. A frieza das palavras ecoou na sala, sedimentando um pavor que refletia de cada canto. A verdade não poderia ser negada. A conexão entre eles revelava um mundo de traições. A mulher se ergueu, e pelo primeiro momento seu olhar vacilou. Eu fiz o que precisava fazer. Não era para você saber, não agora. A Mani não pode ser envolvida nisso. O pânico estourou como um grito, quebrando o silêncio opressivo. Sentindo o peso da situação, Francisco encarou a Mani. Amani, você não sabe o que está acontecendo? Ele questionou, revelando uma faísca de desespero. Mas a expressão dela era de confusão e dor, como se todo o seu mundo estivesse desmoronando ao redor dela. Não estou sabendo de nada. O que mais escondem de mim? Amani estava à beira do choro, seus lábios trêmulos refletindo a tragédia que se desenrolava. E então, em um golpe de autoridade, Maximiliano fez um gesto, trazendo de volta a atenção ao homem recém-chegado. Ele é uma ameaça, Francisco. E a verdade, a voz tremia, mas a urgência era palpável. A verdade é que você é parte de um plano muito maior. E Amani, neste momento, tudo parou. O homem de terno preto lançou um olhar feroz. A conforto que você tem, Francisco, é uma ilusão. Mesmo que não saiba, faz parte de uma linha de sucessão que não termina. Amani não deve estar aqui. Você não deve estar aqui. Em um instante, o tempo pareceu quebrar. A frequência da tensão se transformou em um desfecho inesperado, quando, em um movimento súbito, Valentina puxou algo do bolso. Isso é o que vai determinar tudo. A história que nunca foi contada. Antes que alguém pudesse reagir, ela atirou um objeto brilhante no chão. Houve um clarão, um estrondo ensurdecedor, e a sala ficou envolta em fumaça. O caos tomou conta, gritos se misturaram ao ar, e uma nova força parecia emergir. Francisco esboçou um movimento para proteger Amani, mas em meio aos fragmentos de desespero, algo profundo começou a se revelar. O que ela sabia e quem realmente era em relação a ele não era a última peça do quebra-cabeça. Diante disso, ele percebeu com horror que talvez Amani também tivesse seus próprios segredos obscuros. Talvez ela não fosse apenas a chave, mas a razão pela qual tudo isso estava acontecendo. E nesse turbilhão de incertezas, Francisco entendeu. O passado não estava enterrado. Ele estava vivo, tomando forma em cada rosto na sala. A trama agora era uma fúria, uma tempestade prestes a desencadear. E entre as sombras de uma verdade mutilada, cada um deles estava prestes a ser confrontado com a mais devastadora das revelações. O estrondo da explosão reverberou pela mansão, quebrando o silêncio e saturando o ar com um cheiro de fumaça. Francisco sentiu o coração disparar
enquanto lutava contra a nuvem espessa. O tempo havia parado, mas a urgência da situação o apanhava em suas garras. Valentina se movimentou, como uma sombra nas brumas, e os homens de preto avançaram com passos firmes, suas intenções tão sombrias quanto a fumaça que os envolvia. Amani, pelo amor de Deus, fique atenta! Francisco gritou, a voz ecoando em um turbilhão de caos. Ele a puxou, um instinto protetor guiando suas ações. Mas ao olhar para a irmã, mais uma vez a confusão dominava seu rosto juvenil. Maximiliano puxou um dispositivo do bolso, o olhar fixo em Valentina. O que você ativou? Isso não era parte do plano. A tensão em sua voz era palpável. A mulher, agora prestes a desmoronar, parecia engolida pelo peso das suas escolhas, enquanto o homem de terno avançava. Desista, Valentina. Você não pode proteger o que não compreende. O homem sorriu de uma forma perturbadora, revelando fileiras de dentes brancos, como se estivesse prestes a se deliciar com a tragédia que se desenrolava. Então, com um movimento brusco, Valentina ergueu a mão, revelando um pequeno dispositivo prateado, semelhante a um controle remoto. O brilho frio refletiu a luz intermitente do ambiente, adicionando uma nova camada de incerteza ao cenário. Eu não vou deixá-los levar a Mani, gritou ela, a voz entrecortada pela adrenalina. O que você está fazendo? Francisco disparou, confundido. Não havia uma única resposta naquele momento que fizesse sentido. As palavras dela foram interrompidas por um grito ensurdecedor que ecoou pelos corredores. O chão tremeu novamente, e em um instante, uma série de explosões menores trouxe o caos à sanidade. As paredes da mansão começaram a rachar, como se todo o edifício estivesse se desintegrando em um colapso. Amy, apanhada entre as reações descontroladas, estava paralisada em medo. O que é isso? O que está acontecendo? Sua voz, antes firme, agora soava como um sussurro aflito. Valentina girou-se para ela e a expressão em seu rosto mudou para uma mistura de dor e desespero. Amani, você precisa saber a verdade agora. Você não é só uma garota normal. Você é. Mas, antes que pudesse completar a frase, um grito cortou o ar. Um grito que não era da própria mulher. A porta foi arrombada com um estrondo, revelando uma figura encapuzada que parecia uma sombra fugidia. Com agilidade, saltou para dentro da sala. Seguiu-se por uma sequência de flashes de luzes disfarçadas em movimentos. Isso é maior do que qualquer um de vocês pode entender. A nova figura exclamou, a voz rouca vibrando em notas dramáticas. Francisco olhou para a entrada, seu coração acelerado. Tire a Mani daqui, rápido! Em um movimento rápido, a figura mostrou um documento emoldurado que pendia de seu cinto, semelhantes aos que encontrara nas reuniões do passado. Francisco estremeceu ao perceber o brasão familiar. Não! O que você está dizendo? Ele entendeu o terror que pairava sobre eles. A verdade não era apenas sobre nobreza. Era sobre quem eles realmente eram e as consequências que cada revelação acarretava. Você precisa entender, Francisco. Você e a Mani são o último legado, os legítimos sucessores. E não só vocês, mas também eu sou parte disso. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente, enquanto Francisco processava as palavras. Sua mente corria. Como isso é possível?
O que isso significa para nós? Para o futuro? O choque tomou conta dele, e Amani parecia completamente perdida diante da imensidão daquela nova revelação. A sombra da figura encapuzada aproximou-se, revelando um rosto familiar. Era alguém que ele acreditava ter perdido, um amigo, um aliado que se tornaria uma chave vital para desmantelar as conexões que o ligavam àquele mundo sombrio. Eu sabia que vocês não poderiam escapar, mas não sabia a profundidade do que estava em jogo. O segredo que você busca envolve todos nós. Lágrimas escorriam pelos olhos de Valentina, e a sala estava agora em um ponto de ebulição. Nós precisamos ir, agora, o novo aliado insistiu. O conselho deles era claro, mas a tempestade emocional e as revelações estavam apenas começando. Valentina levantou o objeto prateado, sua expressão intensificando-se. Eu nunca quis que você soubesse assim, mas temos menos tempo do que imaginamos. Esta não é apenas uma luta entre famílias. É uma batalha pelo cerne do que somos. Ao pressionar um botão, uma luz forte irradiou da caixa de veludo, revelando uma mensagem holográfica que pairava sobre eles, um fragmento do que estava por vir. As palavras reconciliação e sacrifício dançaram no ar, ecoando com promessas e perigos, enquanto o toque da verdade se tornava um caos, um eco irreversível de traumas e decisões que havia muito se aglomeravam. E, entre o colapso iminente da mansão e as descobertas que abalavam suas almas, Francisco compreendeu. Não eram só identidades e legados que estavam em jogo. O que eles estavam prestes a enfrentar desmantelaria tudo o que pensavam saber, obrigando-os a confrontar não apenas seus passados, mas o futuro que seriam forçados a construir juntos. Com a fumaça permeando os sentidos, a angústia se aproximava como uma tempestade. O que seria a resposta da nova pessoa na sala? Qual era o... O ar estava carregado de adrenalina, como uma tempestade prestes a estourar. O fôlego de Francisco se entrecortava à medida que olhava para Valentina, que parecia prestes a desmoronar sob o peso dos segredos. Os estrondos ao fundo tinham o cheiro de combustível queimado, uma promessa de destruição quase palpável. A tensão pulsava nas veias de cada um na sala, como se os próprios muros da mansão estivessem retumbando com a verdade iminente. A holografia pulsava, iluminando os rostos confusos e aterrorizados. Francisco sentiu o coração acelerar quando uma nova onda de perguntas tomou conta de sua mente. Valentina, que verdade é essa? Ele mal podia se conter, cada palavra saindo carregada de desespero. Amani estava ao seu lado, os olhos arregalados, a inocência prestes a ser consumida pela revelação. Com um movimento rápido, Valentina respondeu, seu olhar fixo em Amani. Você não sabe, mas eu te protegi de quem realmente você é. As palavras dela eram como um grito cortando o caos. Mas antes que pudesse se explicar, o homem encapuzado avançou, interrompendo sua defesa. Basta! Sua voz ressoou como um trovão, armada com a fúria de um primeiro aviso. Se você não nos deixar em paz, todas as consequências cairão sobre você. Ele olhou para Valentina com desdém, enquanto a sala vibrava com a promessa de uma batalha prestes a irromper. O silêncio se impôs, quase ensurdecedor, enquanto cada um aguardava a próxima jogada. Francisco sentiu a tensão aumentar.
quase como um eletricista prestes a conectar fios expostos. Então, Valentina, com um gesto dramático, retirou a caixa de veludo do chão, quase como uma oferenda sagrada. O que quer que esteja dentro desta caixa irá mudar tudo, ela exclamou, quase em um grito suplicante. Mas a resposta não veio de Francisco, e sim de Maximiliano, angustiado e preocupado. Valentina, você não pode fazer isso. Estaria arriscando nossas vidas. A mãe olhou de um para o outro, assustada. O que vocês estão escondendo de mim? Sua voz era um sussurro quebrado, mas o impacto foi mortal. Valentina deu um passo à frente, hesitando. Amani, eu sou a sua mãe, mas não da maneira que pensava. E o que você carrega em seu sangue pode fazer com que diversos mundos colidam. O ar parecia vibrar com suas palavras, e o rosto de Amani se transformou em um emaranhado de emoções. Mas não havia tempo para absorver a onda de revelações. Um trovão de tiros ecoou à distância, como se o universo estivesse tentando cortar os laços que uniam aqueles entre os quais estava a batalha. Francisco olhou desesperado para a porta, sua sanidade pendendo à beira da catástrofe. Protetores ou inimigos? O que realmente são vocês? Francisco questionou, lutando com as palavras que soavam como promessas e maldições ao mesmo tempo. Antes que Valentina pudesse responder, uma explosão ressoou em alguma parte da mansão, estilhaçando a calma enganadora que se acumulava. Paredes adormecidas se despedaçavam como papel. Chuvas de tijolos e poeira caíam como um manto sombrio sobre eles. "O que foi isso?" gritou Amani, enquanto seus olhos se arregalavam de medo. Valentina a puxou, mas o homem encapuzado disparou em sua direção. E nesse momento, enquanto os outros olhavam para o ataque iminente, a arquitetura de facilidade e comodidade mudou para uma prisão de pânico. Francisco sentiu a realidade se desvanecer em volta dele. Com um gesto sinistro, o encapuzado revelou um pequeno dispositivo. "Essa é a sua última chance. Entreguem Amani, ou todos nós pagaremos um preço que nenhum de nós pode suportar. E eu tenho segredos que, se revelados, deixarão o mundo em chamas." A mente de Francisco rodava. Qual era a verdadeira conexão entre todos? O que havia sido encoberto? Antes que pudesse realizar uma ação ou pensar em uma solução, as cores da mansão mudaram de repente para um vermelho intenso e pulsante. O eco da verdade estava prestes a despontar em uma catástrofe. E então, no meio do caos, a caixa de veludo emitiu um brilho claro e ofuscante que cativou todos. A luz se espalhou, revelando um documento em seu interior, e as palavras impressas queimavam em seus olhos como um relampejar de destino. Os verdadeiros herdeiros do legado de Sir Eduarde. Mas a frase se perdeu em ecos de dor. Com a casa em colapso, o destino de Amani, Francisco e Valentina estava prestes a ser decidido, um resultado que poderia ser devastador. E entre a maré crescente de segredos e riscos, a única certeza era: todos estavam prestes a perder ou ganhar tudo em uma única jogada final. A respiração coletiva ficou suspensa em um fio. Agora, mais do que nunca, a verdade seria a salvação ou a causa de sua ruína. O ar estava carregado de tensão. Francisco sentia o cheiro de fumaça misturada ao perfume sufocante dos segredos que flutuavam ao seu redor. O brilho da caixa de veludo pulsava, iluminando os rostos repletos de medo e expectativa,
enquanto a atmosfera pesada parecia vibrar com a verdade coletada em um só momento. A bomba no ar explodiu em um silêncio sepulcral, e todos no salão prenderam a respiração. Com um movimento hesitante, Valentina abriu a caixa, revelando um equipamento tecnologicamente avançado, algo que parecia mais uma máquina do que um simples documento. Fotos se projetaram no ar, capturando cenas congeladas no tempo. Rostos conhecidos, alguns comprometidos e outros estritamente familiares para Francisco. Mas o olhar dele não era. Havia um brilho que fazia Francisco sentir um tremor na espinha. "Quem é ele?" perguntou, a voz traindo seu nervosismo. Antes que Valentina pudesse responder, um novo som penetrou a cena. O rugido de motores e o tilintar de metal contra metal. Vindo do lado de fora, uma série de carros pretos se aproximou com uma rapidez alarmante, suas luzes se refletindo nas paredes da mansão, criando sombras dançantes que tinham aparência de silhuetas ameaçadoras. O homem encapuzado, que parecia estar em controle da situação, sorriu de maneira cruel. "Parece que temos visitas indesejadas", ele disse, a voz imperturbável. "Vocês realmente acham que podiam esconder essas verdades por muito tempo?" Um grito ecoou pelo corredor à medida que a porta da mansão explode, fazendo com que todos olhassem em direção à entrada com os corações nas gargantas. Um grupo armado invadiu o espaço, suas figuras robustas recortadas contra a luz ofuscante. O próprio pânico tomou conta da sala. Amani, com os olhos arregalados, recuou para trás de Francisco, enquanto ele tentava proteger sua irmã menor, agora uma com sua maior preocupação. "O que vocês querem?" Maximiliano gritou, tentando manter a calma em meio ao caos. "Precisamos da garota, e vocês não têm escolha." Um dos homens disparou, seu olhar clínico direto para Amani, como se ela carregasse a chave para um segredo mais profundo. Era como se cada golpe dela ouvisse no ar ressoar um doloroso sinônimo de desespero. Valentina, absorvendo a gravidade da situação, apertou o controle em suas mãos. "Amani é mais do que você imagina. A verdade dela é o que eles querem destruir." Sua voz ferveu com determinação. Mas antes que pudesse prosseguir, o homem encapuzado fez um gesto, e um dos homens armados avançou, segurando um dispositivo semelhante a uma bomba. "Se você não se entregar, isso vai para o ar. E se acabarmos com você, Amani também será abatida." A sala estremeceu, e a tensão aumentou a cada segundo. Francisco olhou para Amani e lembrou-se das palavras de Valentina. Dos segredos que poderiam causar estragos maiores do que a própria explosão. A verdade sobre a linhagem da irmã era só a ponta do iceberg. Ele sabia que havia mais, algo soturno que poderia derrubar o legado da família deles. Mas então, a máquina dentro da caixa projetou um novo vídeo, uma sequência de imagens que congelou o espaço em um silêncio chocante. Na tela, uma gravação revelava Valentina e o homem desconhecido de antes, unidos em um momento íntimo, seus rostos reconhecíveis. "O que?" Francisco começou a dizer, mas parou. A mensagem clara agora, mais escandalosa do que poderia imaginar. "Eu sou sua mãe, Francisco." Valentina disparou, as palavras cortando como lâminas. "E este homem, ele era seu pai." O chão parecia ruir sob os pés dele. Uma onda de dor e traição inundou seu coração.
Tudo o que ele pensava que sabia sobre sua vida se despedaçava diante dele. A forma como tudo se encaixava agora era um quebra-cabeça macabro que o deixava sem fôlego. E na sala, enquanto as emoções alcançavam um clímax devastador, a verdade do passado começou a se desenrolar em um labirinto complicado de traições, identidades ocultas e um destino entrelaçado que todos estavam condenados a enfrentar. Tinha-se revelado um novo jogo, uma nova partida que poderia Enquanto todos se recuperavam do choque, uma nova figura apareceu entre as sombras. Uma mulher de longos cabelos loiros e olhos penetrantes, que sussurrou uma única frase ao ver a cena. Finalmente estamos juntos. Mas você ainda não sabe toda a verdade. E assim, o ciclo infernal se renova, deixando a sala repleta de revelações e segredos que estavam prestes a romper a própria história deles. A sala ficou envolta em um silêncio quase mortal. O tipo de quietude que pressagia algo insuportável. O ar estava saturado não apenas de tensão, mas de uma expectativa palpável, como se as paredes da mansão fossem capazes de ouvir o que estava prestes a ser revelado. Francisco encarou Valentina, sua mãe e o homem encapuzado, os corações de todos acelerando em um compasso frenético. Eu sou sua mãe, Francisco. Valentina gaguejou, e o peso das palavras parecia cortar mais fundo do que qualquer faca. O mundo à sua volta estava desmoronando em uma avalanche de emoções conflitantes. Traição. Amani estava paralisada, as feições brancas como a neve. O homem desconhecido, seu pai, a luz da holografia dançando em seu rosto, parecia uma miragem distante. Não havia como aceitar aquilo. Ela olhou para Francisco, buscando uma âncora no turbilhão. Não pode ser verdade. Isso não faz sentido. Mas antes que pudesse digerir o que estava acontecendo, um som abafado irrompeu dos fundos da mansão. As janelas tremularam com uma força adversa, e o grito de um vidro quebrando cortou a espessa tensão que se acumulava. O caos era a nova norma, e cada pessoa agora estava em um estado de alerta total. Saia do caminho. A verdade não pode ser revelada assim. O homem encapuzado gritou, interrompendo a cena com desespero, como se tivesse pressentido a proximidade de algo ainda mais terrível. Valentina olhou para ele, os olhos cheios de medo e determinação. Temo que não possamos mais esconder, Jorge. E nesse instante, uma explosão de luz irrompeu do centro da sala, semelhante a um feixe de um holofote. Mas não era luz comum. Era uma representação holográfica de uma árvore genealógica, se expandindo e se contorcendo com nomes e rostos familiares. Francisco viu o nome de Amani lacerar a tranquilidade do espaço, enquanto outras figuras, conhecidas e destrutivas, despontavam ao lado dela. Isso é uma traição, Valentina sussurrou, a voz trêmula. Ele está ligado a isso. Ele é quem está manipulado. Mas a luz crescia, preenchendo cada canto da sala, revelando a presença de figuras sombrias na imagem. Francisco viu faces que conhecia bem, pessoas em quem confiava, homens e mulheres que faziam parte do círculo próximo à sua família. Até mesmo uma mulher que ele pensava perdida há anos, uma figura da infância, apareceu,
e todo o espaço pareceu se congelar em um instante de horror absoluto. Não, 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 Francisco repetiu, enquanto a manifestação revelava um novo e perturbador segredo. Eram figuras de sua própria família, algumas até sorrindo, mas com um brilho expectante em seus olhos, como se estivessem esperando algo sombrio se desdobrar. Cada rosto era um eco de traição, e ele começou a sentir seu estômago revirar. Francisco, escute, Valentina implorou. Jorge e eu lutamos contra isso por anos. Eles são os verdadeiros inimigos. O testamento, a herança, é a armadilha. A linhagem que você e a Mani estão prestes a reivindicar não é a que vocês pensavam. A confusão pairava como uma nuvem pesada. Os homens armados começavam a se agitar, enquanto as informações escandalosas se decompunham. Valentina, com um apelo desesperador, franqueou um último olhar ao filho, e esse gesto disparou uma pontada em seu coração. Nós somos apenas peões neste jogo. Eles nunca nos deixariam viver. Com um olho ainda fixo na árvore genealógica, Francisco observou que cada nome estava marcado com uma linha vermelha, como se uma maldição permeasse suas histórias. Esses rostos, eles nunca foram amigos, foram aliados de Jorge. Ele percebeu o eco de suas palavras, deslizando pela sala até que tudo pareceu desmoronar novamente. E então, como se o universo estivesse rindo em sua cara, de repente a tela holográfica caiu em caos, e em um clamor generalizado, um tiro ecoou dentro da mansão. A bala não apenas afetou a estrutura, mas tudo dentro daquele círculo, distribuindo entre eles a dor da traição, do medo e da verdade. Francisco se virou, vendo um dos homens caindo, sua expressão congelada em dor, e tudo ficou em suspense. A luz da holografia falhou e o ar ficou gelado, como se o tempo tivesse parado. As revelações atuais, uma trama digna de um drama teatral, estavam cobertas por uma rede ainda mais intrincada de traição e dor. O chão começou a tremer, e a sensação de colapso se aproximou rapidamente. Era um momento em que a reviravolta rapidamente mudava, trazendo novas faces à batalha que havia se tornado suas vidas. Entre a fumaça, a luz intermitente e as sombras dançantes, Francisco sabia que a verdade massacrada por segredos revelados custaria caro a todos, e que eles estariam todos mais conectados do que poderiam imaginar. E na escuridão, uma figura encapuzada observava, completamente indiferente ao caos. Uma figura que Fernando reconheceu de um olhar passado. O que mais você pretende fazer com eles? Beirava ao sussurro, e o coração de Francisco parecia parar de bater. A revelação iminente agora se tornara uma arma de destruição, e a lâmina da verdade estava prestes a cortar ainda mais fundo. O estrondo do tiro reverberou pelo ar, quebrando a tensão que pesava na sala. Francisco se virou rapidamente, o coração disparado, enquanto a Mani se encolhia atrás dele. A visão de um dos homens armados, caindo no chão, espalhou o caos e desencadeou uma luta pela sobrevivência que todos sabiam que se aproximava. Saia do meu caminho, Valentina. Hoje, gritou, e a expressão dele se transformou de um sorrisinho cruel para uma fúria incontrolável. Ele sabia que todos estavam prestes a descobrir a verdade, mas o medo de perder beneficiava-se na crueldade.
Valentina ergueu o dispositivo em seu punho. E Francisco estava a ponto de implorar que ela não o usasse, quando a sala começou a tremer. "Não faça isso!" Francisco exclamou, sentindo uma onda de desespero. "Por favor, não! Precisamos de respostas, não mais destruição." Ele percebeu que a verdade era a única coisa que poderia salvá-los agora. Valentina sorriu levemente. Um gesto triste e cheio de significado. "Você sempre foi forte, filho. Espero que você entenda que essa luta é maior do que nós." Com um último olhar para Amani, Valentina pressionou o dispositivo e as paredes da mansão começaram a se iluminar, revelando cada sombra escondida. Os rostos na árvore genealógica brilhavam e todos os segredos ocultos se desnudavam. O que estava dentro daquela caixa não era apenas uma conexão com o passado, mas uma chamada para que eles enfrentassem a verdade juntos. Você, Amani, é a herdeira de uma linhagem que muitos desejam destruir. Valentina finalmente disse, a voz firme. E essa linhagem precisa de um novo começo, não de mais confronto. Amani olhou fixamente para a tela, tentando reunir as peças do quebra-cabeça que arruinara sua vida até ali. Então é isso que você deseja para mim? Lutar contra eles, sem saber ao certo quem sou? Não, não é isso que queremos. Francisco protestou, colocando a mão suavemente no ombro de Amani, enquanto as emoções transbordavam. Entenda que há um caminho a ser trilhado, um caminho sem violência. E Jorge hesitou, o olhar frio se transformando em cálculo. Ele havia esperado por essa reviravolta. Só há um jeito de resolver isso. Ele disparou. Precisamos retornar à fonte. A verdade nos libertará, mas também pode nos prender. Mas exatamente nesse momento, a porta se abriu às pressas, e a mulher que tinha surgido antes, a figura em dúvida, apareceu novamente. Ela era o reflexo de Valentina. Chegou a hora. Todos precisam saber agora. Os homens começaram a se agitar, e o último eco do disparo foi substituído pelo som do gemido da mansão, começando a desmoronar. Francisco olhou para Amani e depois para Valentina. A verdade, às vezes feita de dor, agora se tornava um farol de esperança. Eles não eram apenas vítimas dos erros do passado, mas podiam se reinventar. Vamos juntos, Francisco disse com firmeza. Se lutarmos como uma família, não como inimigos, podemos reverter o que está prestes a acontecer. E entre um fundo de incertezas, espantos e resgates, a sala se tornava um lugar de novas promessas. Amani respirou fundo. Eu prometo, vamos lutar juntos. E as palavras ecoaram firme e forte, criando laços transparentes entre todos na sala. Quando a luz da verdade resplandeceu sobre eles, mais do que tudo, Francisco sentiu que a mágoa dos segredos revelados não o fazia frágil, mas o tornava um pilar em pé. Unidos contra o caos, agora sabiam que a verdadeira batalha era encontrar sua própria voz e não mais ser diminuído pelos ecos de um legado sombrio. E entre as trevas, um novo amanhecer se erguia. E em meio ao silêncio que se seguira, uma sombra se movia às margens da sala, o que poderia ser a última reviravolta à espreita. Vocês acham que isso acabou? A verdadeira luta apenas começou. Ela sussurrou como um vórtice de incertezas. Agora, para garantir que você não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir,
Você precisa se inscrever no canal imediatamente. Este é o momento para demonstrar seu apoio e escrever um sim nos comentários. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a entregar mais conteúdos como este. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho épico. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos.